Vocês devem estar querendo saber o que eu vou falar hoje tem a ver com a minha tese de psicanálise. É tudo, é tudo. Hoje a gente vai falar de Pitágoras, Einstein e Tesla. Einstein é o menos importante. O Pitágoras, né, ele é o verdadeiramente pai da matemática, mas ninguém dá o verdadeiro prêmio a ele. Dá o Albert Einstein. E sem o Tesla, minha tese não existiria. Eu vou falar desses três homens aqui porque eu quero chegar, né, no porquê da minha tese. Né, que eu utilizo o conceito pitagórico para minha analogia. Né, e Einstein, né, é o que recebeu todo o crédito de Pitágoras. Né, mas vamos entrar aqui na questão aqui. Pitágoras, né, era um matemático, era um gênio, todo gênio é estranho, tanto que todo mundo fala que eu sou muito estranho, né, e eu entendo que isso é minha genialidade, eu estou totalmente diferente dos ritos comportamentais primitivos, né, eu não tenho nenhum rito comportamental primitivo, os ritos meus são subsequências da minha personalidade, e Pitágoras, como sendo dito aqui, né, ele era um gênio e foi legionários romanos lá para levar ele até o imperador. E ele falou que ele não tinha tempo para conversar com o imperador, que ele tinha que ficar olhando assim, eu tenho que calcular. Aí mataram o coitado do Pitágoras. E se não matassem ele, Roma já estaria na lua, não nós não existiríamos. Né? E Roma ela já estava passando pela Revolução Industrial. Né? Mas é a necessidade que fez Pitágoras ser considerado um louco entre a sociedade, tanto que o homem mais importante da nossa humanidade hoje não tem relevância nenhuma. Até hoje ele não tem relevância. E eu aqui vou explicar para vocês porque o Pitágoras realmente é o pai e ele é até o criador dessa teoria aqui. Energia inversamente proporcional à massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Pitágoras é o dono dessa teoria aqui. Pitágoras é o dono dessa teoria. Por quê? Existe um padrão, né? Existe um padrão que ele não é um total absoluto. E ele não é perfeito porque ele é um total absoluto. Mas sim ele é a soma de todos os totais. 3,1427. Será que é 27? Deixa eu ver. Já caiu um pedaço de giz aqui, deixa eu pegar aí. Não, perdi esse giz. Vocês conseguem ver ali? Né? Nossa, vocês estão falando assim, nossa, esse cara aí tem umas patologias muito loucas, mano. A patologia desse cara é muito louca, muito louca. Mas eu vou chegar, eu vou mostrar pra vocês não vão acreditar. Não, 3,141529, que é 3,141592. 3,14. Assim vai, né? Que 15. Só me ratificando. Quanto mais se aproximar dessa forma, mais certo. Mas é cara que já saiu totalmente da razão. Pitágoras ele falou, né? Se você for analisar realmente o conceito de Pitágoras, eu estava tendo até aula no Albert Einstein sobre tanto tudo da matemática e principalmente sobre ondas, né? E aí eu virei para o professor assim, então professor,
Então, na verdade, a esfera não é uma esfera. A esfera é uma soma harmônica múltipla, serial, paralela, de todos os totais se recombinando a criar um total absoluto, e desse total todas as formas são frações. Por exemplo, isso aqui não é um retângulo, isso aqui é uma esfera, né? Eu não tenho essa forma geométrica, eu sou uma esfera, tudo é uma esfera. E aí, tudo bem? Todas as formas, todas as existências são determinações infinitas que fazem parte desse total, né? Então a esfera em si, dentro dela existem todas as equações, todas as determinações, todas as questões. Eu não quero me explicar a lógica da matemática, né? Mas vamos passar por alto aqui. E toda coisa que existe, né, ela tem uma equação ou um padrão matemático da esfera, e tudo que existe não passam de subrrotinas e subvariáveis de determinações infinitas da esfera. Tanto a minha geometria, tanto o padrão da minha geometria, ou o padrão de uma geometria perfeita, tanto o padrão da minha célula, ou do sistema da minha célula, ou de coisas inanimadas, ou de animais, ou do meio ambiente. Tudo não passa de equações, e o nosso dever, né, é conseguir entender todas as equações e todas as passagens dentro dessa realidade da teoria pitagórica, né? Pitágoras, ele explica tudo, né? Não é Freud que explica ou responde tudo, é Pitágoras, né? Porém, Pitágoras, ele não tinha noção da aplicação da teoria dele, né? E até a forma do nosso pensamento, a forma do nosso comportamento, as nossas ideias e os nossos pensamentos não passam de pura mecânica, não passam de pura lógica matemática, né? É uma lógica até primitiva. O nosso racional é extremamente primitivo, mas o nosso irracional ele é extremamente composto com equações, né? E essas equações, elas trabalham para gerar o nosso id, a nossa pulsão, né? Tudo que a gente tem. E a gente não passa de pura equação matemática, né? E o ser humano acha que nós somos seres vivos, mas não sabe que a gente é uma máquina perfeita. E aí cabe você querer aceitar. Ou você é uma máquina perfeita da evolução, ou você é uma máquina perfeita de Deus. Cabe você aceitar, né? Falei pra vocês. Mas eu falo assim, nossa, cara, eu tô te dando aula aqui, você tá se drogando com a minha aula. Não, mas realmente, cara, tem lógica o teu argumento. Então, a esfera não é um total, é a soma de todos os totais, aonde que esse total, todos os totais estão dentro dele. A prova disso é tão verdade que Einstein disse, né, que esse total ele tem a sua forma reversa diretamente proporcional, que a partir do momento que você gera um atrito, você gera um calor, você vai gerar energia, né? E essa energia é a constante da massa e a velocidade do elétron, né? Ou seja, a teoria da relatividade, na verdade, é o conceito pitagórico na primeira determinação simples comum da existência. E essa determinação simples comum, eu chamo ela de conceito. Nossa, mano, os professores sempre fazem ciclo perfeito, eu não consigo fazer, mas aí eu não sou professor. O conceito vida, né? Esse conceito vida é um total. Esse mesmo conceito é a razão da existência. Todas as coisas não passam de pura casualidade e eventualidade de uma esfera, né? E o seu sistema inverso, análise combinacional e suas possibilidades criam toda essa realidade. Tudo não passa de uma tabela da verdade, por isso que a minha tese chama cadeia de frequência de todas as possibilidades existenciais. Então, tabela da cadeia de frequência de todas as possibilidades existenciais. E tudo não passa de análises combinacionais disso. O universo, ele tem um ciclo de vida. Esse planeta ele tem um ciclo de vida, mas nós somos o único ser fantasma que não fazemos parte de nenhuma realidade
porque nós conseguimos enxergar todas as realidades e a diferença entre nós e a existência, esse planeta ou as espécies, que nós estamos dentro do conjunto, nós somos mais ou menos como o meu professor falava. Eu chego numa casa de agulha e aí eu pergunto pro moço da agulha: você tem agulha? Eu tenho agulha. Qual agulha que você tem? Né? Eu tenho uma agulha grande, média e pequena. Eu quero a média. Sim. Eu tenho agulha média grande, a média e a média pequena. Não, eu quero a média média. Eu quero agulha grande, média, média. Não, mas eu tenho agulha grande, média, média, eu tenho agulha média, média, média. Ou seja, nós seres humanos, diferente de todas as espécies, conseguimos nos concentrar ao ponto de ir a todas as camadas positivas e negativas da realidade. Né? A gente ainda não conseguiu quebrar todos os caminhos desse homem e desse homem. Né? E o sistema vida eu atribuo na mente humana. Né? Mente. Esse mesmo sistema aqui, ou esse sistema aqui, ou esse sistema aqui, ou esse sistema aqui, roda dentro da espécie humana. E de todas as espécies, mas só nós temos consciência disso. Né? E foi com esse conceito pitagórico, né, que eu defini que o ser humano ele tem um objetivo, né? Dentro desse objetivo existe uma realidade. Dessa realidade se tem toda a estrutura do ser, que é somente passada, somente profunda, passada e presente, né? E a questão proposital é a mente futura, né? E disso eu comecei a construir a minha tese com esses conceitos aqui de matemática, e sem falar que tudo que eu aprendi no Albert Einstein era Pitágoras, né? Basicamente era Pitágoras, não, desculpa, Tesla, conceito pitagórico, né? Então, que a minha tese é puramente Pitágoras, regra de 3. Tudo eu utilizo a regra de 3. Né? Então eu utilizei o princípio matemático para fazer estatística, né, do ser humano, identificar padrões, e desses padrões eu construí totalmente a mente do indivíduo dentro da minha. Eu geralmente gostava de confrontar as pessoas. E as pessoas falavam: não, mas você está totalmente errado e tal, e a pessoa ficava com medo. E cada pessoa tinha uma ação surreal comigo e depois me pedia desculpa. Né? Etc. Mas eu já não era tão ruim assim. Né? Agora a gente pode falar sobre Albert Einstein. Quem foi o Albert Einstein? Albert Einstein era considerado um burro, né? Mas todo gênio ele tem as suas nuances. E Albert Einstein foi trabalhar numa casa de patente, e eu acredito que, como ele era uma pessoa que entendia muitas das coisas, ele via que cada pessoa tinha uma compreensão completamente diferente da realidade e totalmente conflitante uma à outra, né? Mas sempre chegava na mesma questão. Então Albert Einstein, né, querendo resolver a fórmula da gravidade, que ela tinha erros, ele criou essa fórmula aqui. E essa fórmula, né, que ele criou, iria colocar em xeque, ia ser a prova da primeira razão da existência, e ele iria entender o porquê que cada ser humano tinha uma postura, tinha um comportamento, uma questão totalmente conflitante. Ele queria um super algoritmo com essa tese aqui, e essa tese iria responder o porquê que o ser humano é um ser humano, porquê que o ser humano faz escolha, porquê que o ser humano isso, aquilo, porque ele escreveu o primeiro patamar. E desse primeiro patamar ele ia escrever todos os outros patamares da existência. Ele encontrou o determinador simples comum, que é
a Teorema de Pitágoras, né? Teorema de... Tô tão velho, faz tanto tempo que eu já não lembro mais nada. Então o Albert Einstein, né, ele achou que ele ia conseguir encontrar a resposta para tudo, a resposta para todas as perguntas, né? Ele ia conseguir explicar toda a existência, né? E o Einstein viu que não era bem assim depois, né, mais para frente. E aí a minha tese mais ou menos seria o princípio pitagórico e o final da teoria de Albert Einstein, vamos dizer assim, mas em relação à mente humana, tá ligado? Eu quebrei a sequência da mente humana com 17 anos de idade, né? E eu só fui terminar a minha tese quase completamente com 19 anos, e até hoje está faltando muitas variáveis, mas essas variáveis vão ser importantes, né? As variáveis seria a última barreira da vida. E a minha tese mesmo, ela de certa forma era até o patenteamento da vida humana aqui na Terra e de todas as espécies, né? Meu maior argumento é isso: se eu patenteei a vida humana, né, então a gente pode transformar o humano em uma empresa, né, ou até numa inteligência artificial, né? Esse é o meu maior argumento. Espero que ficou bem claro aqui, né, a origem o que eu utilizei para criar minha tese. Eu utilizei pura matemática. Eu acredito que não exista humanas é um fator porque os seres humanos não têm capacidade mental de entender a estrutura lógica comportamental, né? E uma coisa, eu fiz até a live que vai subir amanhã, que tem quase 1 hora. Como fala, ela tem quase 1 hora. Nós somos, felizmente ou infelizmente, padrões matemáticos. Nosso pensamento é um padrão matemático, tudo não passa de um padrão matemático. Nós não passamos de um mero programa, né? Tudo não passa de um mero programa, porém é um programa com consequência, né? Se a gente tomar certas escolhas, bye bye, né? E aí entra até a questão da moralidade, mas eu não quero ressuscitar padrões do meu povo, né? Porque eu estou mais interessado em ensinar como vocês vão ler esses padrões e como vocês vão ler a mente da espécie, como vocês vão adquirir inteligência da mente da espécie. Espera um pouquinho, pessoal. Ô, Lobinho, sai de perto de mim, Lobinho. Sai de perto de mim, Lobinho. Então, basicamente é isso. Espero que vocês entenderam o que eu falei, né? Espero que vocês entenderam todas as analogias, né? Eu dei a maior volta, né? Não frisei como eu friso a existência e a realidade, né? Mas eu passei meio por cima, mas é extremamente interessante. Eu digo que o sistema pitagórico se chama vida, ele é um sistema vivo, né? Esse sistema você encontra aonde que existe um sistema que sempre busca o equilíbrio. E o ser humano é o único ser que tem esse sistema dentro da sua própria mente, por isso que a gente é um fantasma, né? E dentro desse sistema, ele é um resultado, que existe uma vida. E essa vida, né, construiu o padrão comportamental da pessoa. E aí é o seguinte: a gente sabendo quais são as preocupações da pessoa, a gente sabe qual que é o propósito dela. A gente sabendo, a gente sabendo as preocupações, a gente sabe o propósito. A gente sabe, conversando com a pessoa, a gente sabe o propósito, né? E a gente, né, a gente somando esses dois, a gente entende como funciona o consciente da pessoa, né? Mas pessoas com QI muito baixo, é muito objetivo você saber a mente dessa pessoa. E pessoas com QI muito alto, existe uma taxa de convergência muito maior, então é um pouco mais difícil de você entender o que roda dentro da mente desse indivíduo, né? Saber tudo, né? Porque o que eu digo? Que o ser humano, ele tem um propósito, aquilo ali se transforma
a mira dele, né? E dentro dessa mira, ele vai julgar tudo e todos em relação a essa mira, e ele vai criar um padrão comportamental em relação a essa mira, né? É mais ou menos igual um atleta. Cada atleta ele tem um tipo de massa muscular, né? Um tamanho e um peso, para conseguir exercer o melhor trabalho possível. E o subconsciente faz exatamente isso. Aquilo que a tua mente fica trabalhando constantemente gera o seu padrão comportamental, né? Eu falei que até eu ia falar sobre homens e mulheres, que eu falei que era o H e o M, né? O homem em si, ele se comporta como um cachorro. A mulher em si se comporta como um gato. Um homem que acha que uma mulher ele se comporta como um gato. Tanto que existe um dito popular que a maioria dos homens que têm gatos, provavelmente eles são afeminados, né? Mas isso não quer dizer que eles são gays, etc. Porque existe uma diferença muito gigantesca em um homem ser afeminado com um homem ser gay. Existe uma diferença gigantesca em tudo, né? E como eu posso dizer para vocês aqui, né? A gente tem que trabalhar bastante esse entendimento do padrão comportamental, que eu vou trazer no mecanismo sentimental, né? O mecanismo emocional, eu não lembro como eu chamei isso daqui, né? O ser humano ele é mais um padrão matemático, né? E ninguém ainda compreendeu isso porque ninguém ainda assimilou totalmente a sua mente, né? E eu mesmo, quando uma pessoa me provoca, uma pessoa que ela tem um comportamento ruim, etc., eu tento analisar o padrão comportamental, mas, por exemplo, a coisa mais importante não é nem os traumas da infância, a coisa mais importante são os traumas da adolescência, onde você começa os seus pais começam a te espancar com 4 anos de idade porque você tem muita energia, né? Te espancar até a morte, muitas crianças morrem por causa disso. E infelizmente é natural haver espancamento da mãe ou do pai, né? A mãe passa mais tempo com a criança, a mãe é mais frágil. E aí depois, além de já começar esses traumas de espancamentos, de rejeição do pai e da mãe, né? Que até é algo natural, porque existe uma criação que o pai e a mãe querem estimular a criança a reagir com tudo. Depois, quando a criança começa a reagir com tudo, que isso é um programa instaurado, talvez quando a criança ela entra em erro, ela começa a pedir para o pai e para a mãe para resolver esse problema. Então o pai e a mãe começam a se distanciar e começa a se criar uma monstruosidade porque existe um erro dentro da programação que os pais deram na criança. Aí com 4 anos a criança já está com muita energia, aí começa a vir os espancamentos. Depois dos 4 anos existe também a creche convivência em grupo, que existe a disputa, né? E aí existe uma criação do mal dentro das pessoas, onde que os mais fracos vão cair dentro dessa criação, né? E isso gera muito comportamento agressivo, e esse comportamento animalesco dentro da sociedade. E como eu falo, e aí na adolescência, né? Que a disputa ela se torna total entre os adolescentes, né? E isso vai gerar todos os traumas pro resto da vida da pessoa, né? E o Freud ele não conseguiu prever isso, tá ligado? Mas eu uso estatística. Eu sempre usei estatística. E quando eu estava mapeando meu subconsciente, eu percebi que a fala não é importante. O mais importante é você prever padrões, né? Você resumir tudo, né? E definir padrões. Esses padrões existe toda uma colônia de realidade dentro dele, né? E o subconsciente não passa de infinitos padrões agrupados, igual o vídeo que eu vou postar hoje, né? Que eu vou dar uma explicação simples, né? Então é muito simples a minha tese, né? Mas a observação da minha tese é muito complexa, né? E também existe a questão da verdade. Vocês têm uma assinatura mental. Então vocês não conseguem acompanhar minha linha de raciocínio. Eu não tenho assinatura mental, né? Etc. Mas depois eu até comunico sobre isso. Minha tese é mais ou menos isso daqui. Mas eu tenho que tentar me concentrar para construir isso daqui dentro da minha tese, né? Falei para vocês. Eu estou comendo as minhas maçãs aqui
Eu esqueci um detalhe, eu engasguei. Tanta informação pra mim só que eu bugo. O que acontece? Existem 3 formas de você saber o que rola na mente da pessoa, né? E você pode olhar para você mesmo. As suas preocupações, né, é a sua realidade. A sua fala diz muito dentro da sua realidade. E as suas reações diz muito conforme a sua realidade. Como você vai reagir, né? Um desses 3 você consegue saber tudo que passa na mente da pessoa. Mas você precisa desenvolver a habilidade de compreender, né, como fala, compreender isso da pessoa, né? Mas infelizmente existe a sua verdade, a sua realidade, o seu id, né? E a situação vão sempre construir uma janela, né? Que vai fazer a sua ação, né? Até mesmo quando eu falei sobre as agressões dentro do lar, ela existe, né? Quando existe ou ignorância ou muito cansaço do pai ou da mãe, né? E existe toda uma construção que eu vou fazer um dos capítulos aqui explicando a origem de todos os traumas, que é o mais importante, né? Então, você, como fala, consegue saber tudo da vida da pessoa pela reação da pessoa em relação às circunstâncias, né? Você sabe qual é a realidade que a pessoa está e você consegue invadir a memória passada e a memória profunda. Você consegue, como fala, invadir a mente da pessoa quando você, como fala, a reação, a fala da pessoa. Qual que é a razão da pessoa estar falando? Ela está falando alguma coisa em relação ao seu propósito, né? Tanto que em uma discussão, né, você sabe quem é a pessoa na discussão, porque você vai ver qual é o ponto que ela está utilizando para te julgar, né? Então, nossa, é fascinante isso, né? Sempre existe uma razão na fala da pessoa. A fala da pessoa não é importante, mas sim o porquê da fala. A não ser se o cara for um gênio, né? Um cara for um gênio, a fala dele é importante, mas se não for, né? Um gênio total, tá ligado? Além disso, nossa, mano, eu tô falando uma coisa tão séria com gíria, me desculpem. Mas é que eu faço vlog em YouTube, né? Além disso, né, o comportamento, a fala e a sua realidade, né? Você vê a vida da pessoa e você vê como que a pessoa fica em relação à vida dela. Automaticamente você determina quem é essa pessoa, né? Você vê a situação, o indivíduo que essa pessoa fala, e você vê qual que é a reação, você determina automaticamente quem é a pessoa, né? Você vê a fala daquela pessoa em relação a alguma coisa, você determina qual é o objetivo dessa pessoa, né? Tudo é uma regra de 3. Tudo é Pitágoras. Falou, e tipo, eu me fico até preocupado, será que a pessoa me entende? Né? Falei pra vocês, pessoal. Eu nem falei de Tesla, né? Ai, que coisa, né? Mas o Tesla, ele era um gênio, ele tinha muitas manias. Eu acho que ele era um irlandês e ele começou a trabalhar nos Estados Unidos e houve a briga com o Thomas Edison, né? E eu acho que ele ganhou a briga com a corrente alternada, mas ele abriu a patente de muitas coisas que ele fez. Existem muitas invenções do Tesla, né? Mas eu aprendi muitos conceitos do Tesla. Eu não aprendi sobre a vida do Tesla na escola, né? Bobina, radiotransmissão, resistência do fio, corrente, vários conceitos legais do Tesla, né? E eu nunca analisei o Tesla em si, né? E uma coisa que eu sei que o Tesla também ele não gostava de pessoas idiotas. Eu até coloquei uma mensagem aqui falando sobre que o mundo não é das pessoas cultas, o mundo infelizmente são das pessoas que
ele toma atitudes, né? Porque as pessoas elas dão muito mais valor à sua mente social coletiva do que à razão, né? Que vai ser a discussão que eu já vou começar a entrar com tudo, né? Acho que vai ser a discussão mais importante. Eu vou destrinchar a mente social coletiva. Eu preciso ver quem é que fala, não sei se é Yang que fala sobre isso, eu quero ver o conceito dele também, né? Ver se ele entra na profundidade da mente social coletiva, porque infelizmente a mente social coletiva ela é um fator extremamente importante, mas Freud fala muito da mente social coletiva, né? A partir do momento que ele fala sobre o id, o ego e o superego, ele está falando da mente social coletiva, né? Eu também sou mais ou menos igual Tesla, eu não gosto de pessoas com QI baixo, mas tem uma diferença, né? Eu acredito que a gente precisa da revolução 4.0 das máquinas, que as máquinas façam um trabalho pesado e que as pessoas tenham liberdade para fazer o que bem entendem. E tem uma coisa que a psicanálise ela não percebe, que o id, o ego e o superego, eles mudam constantemente, né? Eles são ferramentas para interpretar as ameaças da realidade, as coisas boas da realidade, para você ter uma ação. Quem está tomado por um ego, ou provavelmente está vivendo uma situação muito forte, né? Etc. Ou a pessoa ela está totalmente limitada, porque nós, seres humanos, não somos feitos pela nossa mente, nós somos causadores da nossa mente, né? E eu vou demonstrar isso no mecanismo sentimental mais para frente. O mecanismo sentimental é um modelo matemático de 3 linhas, né? 3 linhas de equações, mas eu não sei quanto tempo que eu vou demorar para construir isso, né? Falando com vocês. E desse modelo matemático se cria todo um complexo de equações da realidade, né? E o ser humano em si, né? Ele é livre, né? Eu nem sei como que uma pessoa consegue ir num psicanalista e falar muito com o psicanalista. A pessoa, quando ela está falando muito, é porque ela está vivendo uma situação. Essa situação está construindo, alimentando e moldando e formando as memórias passadas, presentes e futuras diretamente com a função do subconsciente, com a função do pré-consciente, com a função do consciente ou com a função do ego e do superego, né? As pulsões, né? O conceito meu de psicanálise ele é revolucionário. Eu considero que todas as pessoas precisam sentar no divã, que todas as pessoas são doentes. Se as pessoas elas estão imersas dentro da sua realidade, ou imersas dentro de um id, de um ego e do superego, né? E até uma pessoa que poderia alcançar essa molde perfeito, essa pessoa também ela está, como fala, dentro das nuances da intemperância da sua realidade e a realidade da sua volta. Falei para vocês.